Glória a Jesus, a paz do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério do Taboão da Serra, e hoje estamos dando continuidade na palavra que falamos na semana passada sobre Ló, as escolhas de Ló, e como prometido, hoje nós concluímos essa mensagem trazendo aí a segunda parte, né? Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis. Vamos ler o capítulo 19, versículo 29. Gênesis, capítulo 19, versículo 29. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos encontramos diante da Tua igreja para falar da Tua palavra, para pregar e invocar o Teu santo nome. Pai querido, nós precisamos de Ti, dependemos da Tua inspiração, carecemos da Tua graça, porque a palavra é Tua, Senhor. Importa que nesta manhã eu diminua para que Tu cresças. Importa que, Senhor, que a minha sabedoria humana, ela seja agora suprimida e que a unção do Espírito Santo seja notória sobre a minha vida para pregar esta palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, faça, Senhor, a Tua obra. Em nome de Jesus, a igreja é Tua. Pai amado, nós somos Teus, a palavra é Tua, e não há outro além de Ti neste lugar que importa que seja adorado, mas a Tua presença nos basta, Senhor. Fala com a Tua igreja. Senhor, nós levamos cativo o nosso pensamento, a obediência de Cristo, os nossos corações como uma terra fértil, pronta para receber a Tua semente, pronta para receber a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço, vai adiante. Repreende, Senhor, eu repreendo todo mal, todo inimigo do Evangelho, toda obra maligna, todo espírito do inferno que venha se levantar contra essa obra, contra essa igreja, que caia por terra em nome de Jesus. E que possamos, Senhor, nos alegrar com a Tua palavra e sair daqui supridos e abençoados para o louvor da Tua glória em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Você abriu Gênesis 19, 29? Então diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Vou ler mais uma vez. E aconteceu que, destruindo as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló da destruição, do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Glória a Deus. Então, só para recapitularmos, né? Ló, ele foi um homem que teve muitas escolhas, né? Então nós falamos que a primeira escolha de Ló foi quando Abraão recebeu o seu chamado e Ló, o seu sobrinho, decidiu acompanhar o seu tio. Mas também nós vimos que o chamado não foi para Ló, que ele pegou carona, né, na bênção do Senhor, na bênção que Deus tinha prometido ao seu tio Abrão, né, no caso ainda, não era Abraão, e que Ló, ele fez até que uma escolha certa, de estar perto da bênção. Mas que no decorrer da trajetória, a bênção de Deus era tão grande sobre Abrão, que no meio do caminho, os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abrão, porque não tinha espaço na terra, de tamanha que era a riqueza desses dois homens, de tamanha que era a prosperidade de Deus na vida deles. E ali diz Abraão a Ló, falou: Ló, não importa que venhamos a brigar eu contigo, porque somos irmãos. Então aparta-te de mim. Se você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou escolher a direita. E aí Abraão levantou seus olhos e fez a sua segunda escolha.
Ele olhou e viu as campinas do Jordão, ele viu que a terra era boa, a terra era fértil, ele viu que ali ele poderia prosperar e começou a amarrar as suas tendas desde a campina do Jordão até a cidade de Sodoma. Amém? E ali diz a palavra do Senhor que Ló habitava na cidade de Sodoma, e quando estourou-se uma guerra de 5 reis contra 4 reis, e Ló foi levado cativo, foi levado escravo nessa guerra, e Abraão, com apenas 318 homens, foi e resgatou o seu sobrinho, e trouxe todas as fazendas, todas as riquezas, toda a sua família, toda a sua casa, e isso foi uma grande bênção para Ló. Ló, ele teve um grande livramento, uma grande chance, a primeira grande chance que Deus deu para Ló. Ele poderia ter morrido nessa guerra, ele poderia ter ficado escravo naquela terra, mas Deus enviou o livramento. E aí diz a palavra que Ló voltou, e aí a última escolha, a terceira escolha de Ló, ali naquela primeira parte, foi que ele decidiu voltar para Sodoma. A Bíblia não tem um versículo que diz isso claramente, mas nós conhecemos o final da história, que é onde nós vamos ler agora, que Ló, ele não tomou uma decisão prudente. Aquela guerra já tinha estourado, ele já tinha experimentado a aflição da guerra, de ser levado como escravo, porém, no seu resgate, no seu grande livramento, ele voltou para Sodoma. Nós falamos que ele poderia ter tido uma decisão diferente, talvez ele já conhecia a maldade daquela cidade, ele já conhecia que os habitantes daquela cidade eram terríveis, e aí a palavra do Senhor diz que ele continuou habitando em Sodoma, amém? Então, após essas 3 primeiras escolhas, Ló, ele tem aí mais uma série de escolhas, A nossa vida é feita de escolhas, irmãos. Nós estamos constantemente escolhendo desde quando nós acordamos, que o celular desperta, e a gente, naquele dia, muitas vezes tem uma série de problemas para enfrentar. Naquele dia a gente tem uma série de desafios para vencer, e ali a gente precisa decidir escolher, e falar assim: eu vou sair dessa cama e vou enfrentar o mundo, e vou enfrentar a vida, e vou enfrentar as tribulações, e vou enfrentar as agonias. Por isso que o salmista, ele disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e pernoitaria no deserto. O que o salmista estava dizendo? Ele estava dizendo que ele tinha vontade de fugir, ele tinha vontade de correr, ele tinha vontade de se esconder, ele tinha vontade de sumir. Quantas vezes nós não temos vontade de sumir? Quantas vezes nós não temos vontade de até mesmo, como eu ouvi ontem lá na nossa ação social, a irmã lá da comunidade dizendo que às vezes tem até vontade de tirar a própria vida. Mas nós precisamos escolher, e a melhor escolha que fazemos é servir ao Senhor Jesus, porque com Ele, ainda que as tribulações se levantem, ainda que os rios, a fúria dos ventos e os mares fiquem revoltos na nossa vida, meu irmão, se você escolher Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, então a vitória é garantida, porque Jesus está contigo. E Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, escolher faz parte da nossa vida desde cedo, desde pequeno, quando somos criança, depois na fase da adolescência, e quando começam as escolhas de uma profissão, as escolhas de uma faculdade, O Caurê, quando ele quase entrou em parafuso, para querer entender decidiu o que ele queria fazer da vida. Ele ficou
em pânico, ele não sabia o que escolher, como escolher, o que Deus esperava para ele. Então, as escolhas da nossa vida, quanto maiores são as escolhas, maiores são as consequências das nossas escolhas. E Ló, ele teve aqui escolhas que para nós é uma grande lição de cristianismo, para nós é uma grande lição de aquilo, de como nós devemos estar guiados por Deus, dirigidos por Deus para tomar as decisões corretas, as melhores escolhas, para não sofrermos consequências. Amém? Então, em Gênesis, no capítulo 19, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, capítulo 19 de Gênesis, versículo 1, que diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, ireis ao vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3: E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram na sua casa. E fez-lhe banquete, e cozeu bolos, sem levedura, e comeram. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós temos uma situação em que Ló não esperava. Às vezes nós esperamos, queremos muito ver a glória de Deus. Nós muitas vezes queremos ver os anjos. Nós muitas vezes queremos ter visões espirituais. Nós pedimos para Deus: Senhor, abra os nossos olhos, nos mostra as maravilhas do seu reino. Nós queremos ver a glória dos anjos, nós queremos ser como Ezequiel, ver os querubins, ver os serafins, ver as rodas do trono do Pai. Mas quando nós menos esperamos, Deus coloca uma situação em que muitas vezes nós nos deparamos com a glória do Senhor e nem percebemos, nem nos damos conta. Aqui Ló estava num lugar chamado Sodoma, um lugar onde a prostituição e a maldade era terrível, onde os homens daquele lugar, eles têm até hoje, né, quando fala-se sobre o homossexualismo, do homem que tem relação sexual com outro homem, como de uma maneira ativa, isso é chamado de sodomismo. Eles são sodomitas. Então, lá em Sodoma, os homens gostavam de ter relações com outros homens. Nesse caso, eles não eram afeminados, eles não queriam ser mulher, mas eles gostavam de ter relações com outros homens. Eles eram sodomitas. E a perversidade dessa situação e dessa cidade subiu até o trono de Deus. Deus não suportou tamanha perversão, porque as perversões, irmãos, na área sexual é algo terrível, é algo que vai de contra a natureza criadora de Deus, porque Deus fez o homem, e fez a mulher, e fez com que os dois pudessem ter uma vida de amor, de comunhão, e pudessem gerar filhos. Deus não fez o homem para se relacionar com outro homem, nem a mulher para se relacionar com outra mulher. Então, este pecado é algo terrível que sobe diante de Deus, e Deus decide destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Na verdade, todas aquelas cidades da campina onde Ló estava com as suas tendas fincadas, onde Ló estava morando, estava ali na prosperidade, porque às vezes a prosperidade, irmão, não é o melhor caminho, irmãos. Às vezes, quando nós olhamos ao redor e tudo parece ser tudo muito bem, muito bonito, muito próspero, na verdade, esconde uma maldade que desagrada aos olhos de Deus. E essa destruição de Sodoma e Gomorra, para nós é uma
uma mensagem, irmãos, para nós, mostra uma tipologia, mostra algo que Deus, um dia Ele vai fazer, que é julgar os povos e as nações. Aqui nós encontramos Ló se deparando com uma situação. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia que Deus destruiria a Sodoma e Gomorra, porque Ló não estava em comunhão com Deus. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, Ele nos revela qual é os seus planos. Eu li num livro a situação do Haiti. Lembra que teve o tsunami no Haiti e destruiu tantas pessoas? E ali, nesse livro, o servo de Deus, eu não me lembro o título nem o autor, mas o servo de Deus perguntava para Deus por que Deus tinha destruído aquela cidade, tinha permitido que aquela cidade fosse destruída, o Haiti. E ali o Senhor respondeu para o homem de Deus, dizendo que ele há 1 ano já estava avisando os seus servos, para que eles se mudassem daquele lugar. Há 1 ano o Espírito Santo já estava colocando um peso no coração das pessoas que moravam lá, dos filhos de Deus que moravam lá, e infelizmente muitos não deram atenção àquilo que Deus já estava avisando. E ali Deus fala para aquele servo, para aquele homem de Deus, que Ele ordenou para que os seus animais fugissem para os lugares altos, que viria a repentina destruição. E eu não sei se vocês se lembram, já faz alguns anos esse episódio, mas eu lembro que nas reportagens eles ficaram assim, elas ficavam impressionadas porque não haviam cadáveres de animais. Os animais eles fugiram para os lugares altos. E aí depois eu li nesse livro dizendo que Deus havia comunicado até com os animais, para que eles pudessem fugir para os lugares altos, porque viria a destruição. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, irmãos, Deus, Ele vai te mostrar aquilo que Ele vai fazer. Deus, Ele não oculta dos seus profetas nada, absolutamente, daquilo que Ele está disposto a fazer. Porém, a gente precisa estar em comunhão com Deus. Nós precisamos decidir ouvir a voz de Deus e obedecer. Não tão somente ouvir, mas ouvir e obedecer a voz do Senhor. E aqui Ló, ele se depara com aquela situação. Ele vê 2 anjos. Mas os anjos, eles não estavam vestidos de glória, eles não estavam resplandecentes nas suas vestes glorificadas. Não, eles estavam na figura de 2 homens, tão somente. Ló não discerniu que aqueles homens eram anjos. Ló, ele mal sabia que aqueles homens estavam ali para destruir a cidade aonde ele vivia. E Ló tratou ele como o costume judeu de ser hóspede, de ser hospitaleiro, de hospedar homens forasteiros em sua casa, hospedar estrangeiros debaixo do seu teto. E ele chegou para aqueles anjos e insistiu com eles, dizendo para que eles fossem e entrassem na casa dele, para que eles se hospedassem ali, para que eles pudessem lavar os pés, para que eles pudessem descansar, e na madrugada eles seguiriam o caminho. Ló achava que aqueles homens estavam de passagem, irmãos. Mas aqueles anjos, eles tinham uma missão de destruir aquela cidade. E Ló insistiu tanto com eles que eles acabaram cedendo e foram. E chegaram e entraram debaixo do teto de Ló. A primeira escolha que Ló teve nesse segundo episódio foi de decidir hospedar aqueles homens. Ainda que sem entendimento, ele tomou uma decisão. A Bíblia diz que muitas decisões nesse tipo geram bênçãos imensuráveis. A Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram até anjos. A palavra diz: sede, pois, hospitaleiros, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Muitas vezes o Senhor manda anjos, irmãos, ao nosso caminho, para que a gente possa testar a nosso coração de hospitalidade. Muitas vezes Deus vai mandar um mendigo dentro da igreja, sabia, irmão? Muitas vezes Deus vai mandar um bêbado,
Muitas vezes Deus vai mandar uma pessoa mal cheirosa, e quando na verdade pode ser até um anjo, irmão, que está ali para testar se a igreja realmente é acolher. Amém? A igreja, se a igreja realmente acolhe. Graças a Deus a gente tem acolhido alguns, né? E tem abraçado, e tem chorado junto, né? E tem orado, mas infelizmente são poucos os que são resgatados, né? Amém? Glória a Jesus. E depois no versículo 4 em diante, a palavra do Senhor diz assim: E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. Versículo 7, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e farei delas o que bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Amém? Você vê que os sodomitas, todos absolutamente eram homossexuais. Aqui a Bíblia diz que desde o mais moço até o mais velho, eles souberam que haviam 2 homens lindos que entraram no telhado de Ló, entraram na casa de Ló. 2 homens que eles queriam conhecer. Não é conhecer de falar muito prazer, não, irmão. Quando a Bíblia fala de falar conhecer, é ter relações sexuais. Os homens queriam estuprar aqueles 2 anjos. E ali nós vemos a segunda decisão de Ló, agora não uma decisão tão sábia, irmãos. Uma decisão desesperada, uma decisão que Ló, ele desprezou a sua prole. Dura coisa, irmãos, é o desprezo, principalmente quando se trata dos nossos próprios familiares que amamos. Aqui, imagina aquelas 2 moças virgens, estavam lá em casa, eram prometidas para os seus namorados ali, que estavam esperando o momento para se casar com elas, e ali de repente acontece um tumulto, acontece que uma multidão de homens depravados, loucos, alucinados, cercam a casa, e o pai delas oferece elas para esses homens. Olha a escolha que Ló teve. Ele preferiu sacrificar as suas filhas em ajudar 2 homens estranhos que até então ele achava que eram homens comuns, que eram viajantes. Ele fala para aquela multidão, para aqueles homens, e diz: Olha, eu vou entregar as minhas 2 filhas virgens, e vocês vão fazer aquilo que vocês quiserem com elas. Mas não faça nada, nenhum mal a esses homens. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em situações de pressão, situações de tumulto, situações de nervosismo, situações de aflição, irmãos, nós temos uma tendência muito grande de tomarmos decisões precipitadas. Porque imagina a situação, irmãos. Aqueles 2 homens eram anjos. Eles estavam ali para destruir a cidade. O poder que aqueles homens tinham
era imensurável. Eles não queriam nem entrar na casa de Ló, eles queriam ficar na rua, na noite, na calçada mesmo, porque eles não tinham medo do que aqueles homens podiam fazer. Eles sabiam qual era a capacidade da maldade daquela cidade, daqueles homens, mas eles eram anjos, eles eram dotados de poder. Se Ló tivesse parado, respirado, chegado para aqueles dois homens, falassem, olha, se ele tivesse falado para aqueles anjos, os homens dessa cidade são perversos, e eles querem fazer-te mal, o que vocês vão fazer agora, o que nós faremos agora? Se ele tivesse feito essa pergunta para os anjos, certamente, irmãos, os anjos diriam, não temas, porque somos enviados de Deus. Mas Ló não, Ló ele quis se colocar na frente, ele quis fazer a coisa da maneira dele, ele quis tomar a decisão, ele quis dar o jeitinho dele. Não, olha, eu vou oferecer minhas filhas, porque aí vai que esses homens, eles se contentam com as minhas filhas. Irmãos, nada disso seria necessário, nada disso seria necessário se Ló tão somente estivesse escolhido estar em comunhão com Deus. Aí diz a palavra que aqueles homens, eles cegam, os anjos, né? Eles cegam os olhos daqueles homens de toda a cidade, todos aqueles que estavam cercando a casa. Porque aqueles homens, quando eles deram resposta a Ló, quando Ló ofereceu suas filhas, aqueles homens falaram, não. E outra, a gente não quer sua filha não, e outra, a gente vai te matar agora, a gente vai te causar mais mal a ti do que a gente causaria aqueles homens. Foi quando a mão do anjo toma Ló de dentro e puxa ele para dentro de casa e fecha a porta, e diz a palavra que aqueles anjos, eles cegaram a visão daqueles homens que estavam ali, e aqueles homens ficaram a noite inteira procurando a porta e não conseguiam encontrar. Deus, ele vai te fazer oculto diante dos seus adversários. Deus, ele nos cobre com o sangue de Jesus, irmãos. Deus tem poder para nos colocar um manto de invisibilidade, e a gente passa desapercebido. Aqueles homens ficaram lá procurando, mas cadê a porta? Cadê a porta? Onde estão? Onde que está? Não consigo enxergar. Eles não estavam conseguindo enxergar. Eles ficaram perturbados ali com a cegueira que aquele anjo colocou na vida deles. Eu lembro de um testemunho de um pastor que eu gosto de contar, do pastor Daniel, meu xará, que ele disse que ele era pequeno e o pai já era um senhor, e ele estava andando com o pai na rua e ele viu dois assaltantes assim na esquina, que já logo olharam para eles e falou, vamos assaltar. E diz que o pai dele ouviu e clamou pelo sangue de Jesus. Falou, Senhor, cubra-me com teu sangue, o sangue de Jesus tem poder, cubra-me com teu sangue. E diz que o pai segurou na mão do filho e continuou no seu caminho, e quando chegou perto daqueles dois homens, eles passaram desapercebidos e procurando, cadê o velho? Eles não encontravam, sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele livra aqueles que são seus. Se você ama a Deus, não queira fazer as coisas do seu jeito, irmão. Não queira livrar-te das mãos dos seus inimigos pela força do teu próprio braço. Porque às vezes você pode sacrificar coisas que não eram necessárias. Não era necessário sacrificar aquelas meninas. Amém? Glória a Deus. E aí no versículo 12 ele diz assim: então disseram aqueles homens a Ló, os anjos, né? Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tirai-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Aqui nós Ló recebeu a revelação.
foi descortinado o que estava acontecendo. Depois de muito tempo, depois de uma situação difícil, depois de muita pressão, aí Ló fica impressionado, porque os anjos cegam todo mundo, fala, como que pode? Como que esses homens puderam cegar? Aí vem a revelação e diz que eles foram enviados por Deus para destruir aquela cidade. E Ló, olha que interessante, ele tem uma chance de ser o evangelista da destruição. Ele tem uma chance de ir, ele recebe uma missão, ele recebe um comissionamento. Aqueles anjos dizem a ele, olha, vai e chama aqueles que precisam, que estão debaixo do teu teto, aqueles que você ama, os teus genros, os teus filhos, vai e chama eles e tira eles deste lugar, porque a destruição virá. A igreja tem falado e tem clamado e gritado em alta voz pelos quatro cantos, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque o Senhor Jesus está às portas, e em breve a trombeta soará, e todo joelho se dobrará, arrependei-vos dos vossos pecados, e sai dessa cidade de pecado, sai dessa vida de prostituição, de pecado, porque Deus vai destruir o pecador. E Ló, ele falha na sua missão. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Como que Ló poderia falar e convencer alguém se ele mesmo nunca quis seguir os passos do seu tio Abraão, de ser um homem temente a Deus? Ele estava numa cidade de prostituição e estava ali muito bem, obrigado, não estava preocupado com Deus. E ele chega para os seus genros e se acha como zombador. Seus genros falam, como Deus vai destruir? Às vezes é isso que falam, né? Vocês falam que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que Jesus já está às portas há 2000 anos e nada de Jesus. Somos tidos por zombadores. E aqui Ló, ele volta e não tem êxito na sua missão. No versículo 15 ele diz assim, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça da cidade. Versículo 16, ele porém demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e das suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Olha aqui, como Ló deu trabalho para o anjo. Você já viu dizer que tem crente na igreja que dá trabalho para o anjo? Né? A gente precisa vigiar mais, tá, irmão? Ali a Bíblia diz que ele tentou evangelizar os cunhados, os genros, não teve êxito, voltou, aí só estava ele, as 2 filhas e a mulher, e aí ele deve ter falado aos anjos, olha, eu fui lá, mas eles me tiveram por zombador, e aqui só estamos nós. Ele falou, então vai, pega tuas filhas, tua mulher, e sai daqui, vai embora daqui, para que vocês não pereçam junto com a cidade. Aí diz aqui, o texto que nós lemos, que ele se demorava. Meu irmão, diante de uma situação como essa, uma destruição preeminente, uma situação já ali na porta, já prestes a acontecer, tudo ia morrer, tudo seria destruído. Ele viu o poder daqueles anjos de cegar aqueles homens, e ali eles ainda ficam se demorando, irmão. Aí os anjos pegaram-lhe pelas mãos. Eu acho que o anjo mais fortinho, né? Não sei se tem muita diferença, né? De musculatura dos anjos, mas eu acho que o mais forte deve ter segurado a mão do anjo, do Ló com tanta força assim, que deve ter apertado a mão dele e arrastado ele porta fora, dizendo, vamos embora, varão.
O anjo já devia estar sem paciência com Ló, porque o anjo não podia destruir, porque havia alguém orando por Ló, porque havia alguém intercedendo por Ló, porque enquanto os anjos estavam lá na destruição, Abraão estava diante de Deus, dizendo, clamando, falando: Senhor, se naquela cidade houver pelo menos 50 justos, você não destruiria aquela cidade? Deus diz: não, eu não destruiria. Ah, Senhor, e Abraão continua a sua intercessão, dizendo: mas e se tiver 40? Ainda assim o Senhor destruiria? E Deus fala: não, eu não destruiria. E aí Ló fica falando, intercedendo, insistindo com Deus, até chegar a 10 e diz: Senhor, se tivesse apenas 10 homens justos naquela cidade, o Senhor não destruiria. E aí Deus diz: não, eu não destruiria. Diante de uma eminente destruição, irmãos, Deus sempre vai levantar intercessores para orar pelo seu povo. Aqui Ló, ele estava usufruindo de outro grande livramento de Deus. Ló estava aqui vivendo algo que poucos ou nenhum da cidade, somente aquelas 4 pessoas, Ló, sua mulher e suas 2 filhas, estavam vivendo, que era a misericórdia de Deus diante de uma destruição. O segundo grande livramento, o primeiro foi o livramento da guerra lá dos 5 reis contra 4 reis. Agora Deus estava livrando Ló de uma destruição, que todos seriam destruídos e consumidos naquela cidade, sem misericórdia, sem exceção, do menor ao maior, do animal até o escravo, todos absolutamente seriam destruídos por aqueles 2 anjos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 17, continua a história dizendo: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. O anjo dizendo a Ló: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti. Não olhes para trás de ti. E não pares em toda esta campina, escapa lá para um monte, para que não pereças. Versículo 18. E Ló disse: ora não, meu Senhor. Ora não, meu Senhor. Como o crente tem o coração duro, né, irmãos? O anjo dizendo: sai daqui, sai da minha frente, porque você vai morrer. Sai daqui, porque vai vir a destruição. Vai para aquele monte, porque lá você vai ter o livramento. E aí ele fala: não, meu Senhor. Versículo 19: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Um discurso religioso, né? Um discurso de um profeta, de um sacerdote. Olha, se o teu servo tem achado graça diante dos teus olhos, louvado seja o nome do Senhor, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. A incredulidade de Ló ainda estava à flor da pele. O anjo tinha dito: vai para lá, vai para o monte que você vai ter livramento lá. Ah, não, mas Senhor, não faça isso, porque se eu for para lá eu vou morrer. Versículo 20: eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena, para que minha alma viva. Versículo 30, e subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Amém? Glória a Deus. E aí nós conhecemos o que aconteceu, né, com Sodoma e Gomorra. Nós vemos que Deus derrama fogo do céu e destrói aquela cidade. E aquele lugar onde era a cidade de Sodoma e Gomorra, alguns estudiosos dizem que hoje é onde se localiza
a região do Mar Morto. No Mar Morto, se você não sabe, não existe vida. Porque é um lugar, uma área de águas muito grande, porém ela tem tanto sal naquela água que os turistas, eles até flutuam, né? Se você colocar lá na internet lá, Mar Morto e tal, você vai ver alguns vídeos que as pessoas elas se jogam no mar, mas elas não afundam. Elas flutuam de tanto sal que tem na água e nenhuma única bactéria sobrevive naquela água. E alguns estudiosos dizem que aquele lugar é exatamente o lugar onde era a Sodoma e Gomorra que Deus destruiu. E quando Deus destrói, irmão, não tem mais volta. Se Deus, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair debaixo da ira de Deus. Por isso que nós precisamos escolher a Deus, escolher a Cristo e sermos alvos do amor de Deus e não estarmos sujeitos debaixo da ira de Deus que irá condenar a humanidade. Amém? Glória a Deus. E Ló, ele, depois de tanta barganha, ele toma uma decisão e ele vai habitar na caverna com as suas duas filhas, porque você conhece a história e você se lembra que a mulher de Ló olhou para trás, né? A mulher de Ló, ela olhou para trás e se tornou em uma estátua de sal. Louvado seja o nome do Senhor. E qual foi a consequência final da história de Ló? De tudo isso que nós falamos nessas duas mensagens. No versículo 35 do capítulo 19 de Gênesis, a palavra diz assim: e deram de beber vinho ao seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou, e conceberam as duas filhas de Ló do seu próprio pai. A consequência final foi uma família desgraçada, uma família que a mulher de Ló morreu, os genros morreram, toda a família, tudo que Ló tinha, né? Ele tinha riquezas, ele tinha fazendas, ele tinha tudo que um homem poderia desejar, pereceu em Sodoma com a destruição, e agora Ló se depara dentro de uma caverna, sendo enganado pelas suas filhas, que os embebedou, e as duas filhas, com medo de não ter gerações futuras, se deitam com o próprio pai. Elas achavam que Deus tinha destruído tudo, mas Deus tinha destruído só a cidade de Sodoma e Gomorra, só as campinas do Jordão. E ali isso é o resultado de pessoas que tomam decisões, ainda que na presença do Senhor, só que decisões sem comunhão com Deus. E elas tomaram essa decisão: vamos embebedar o nosso pai e vamos nos deitar com ele para que não acabe a nossa família. E as duas se deitam com o seu pai. Que coisa horrível, né, irmãos? Que coisa horrorosa. As próprias filhas concebendo do seu próprio pai. Ou seja, Ló, ele tinha tudo para ser uma bênção. Quando Ló saiu de Harã com seu tio Abraão, ele ouviu Deus dizendo para Abraão: olha, sê tu uma bênção. Mas Ló, mesmo estando perto da bênção, não foi uma grande bênção. E a sua vida se acaba assim. Se acaba diante de destruição, de perda, de dor. E irmãos, nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Nós somos responsáveis, irmãos, porque quando nós escolhemos o pecado, nós não temos desculpa diante da face de Deus, e nós não podemos atribuir, nos desculparmos diante de Deus, dizendo: eu não sabia, eu não tive culpa, outras pessoas me influenciaram. Ló, ele errou em suas escolhas, mesmo Deus dando várias chances a ele decidiu permanecer no erro. Irmão, irmã, que você que está me ouvindo pela internet, você que está acompanhando essa pregação
pregação, essa ministração, não faça como Ló. Irmão, em nome de Jesus, não permaneça no erro. Você tem o direito de escolha. Deus te deu o livre-arbítrio para que você tome as suas escolhas e as suas decisões corretas, irmãos, mas não ache que permanecer no erro, ainda que depois de muitos livramentos, depois de muitas chances, o seu final vai ser feliz. Não, irmão. Ló, ele teve um final de destruição, ele teve um final de destruição na sua casa, na sua família, e ele não pôde ser e viver a bênção de Deus. Irmão, nós precisamos ser uma bênção, nós precisamos ter escolhas que levam diante da presença de Deus, escolhas que a palavra nos dirige. Por isso que é tão importante, irmãos, nós ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso que é tão importante nós congregarmos na igreja do Senhor, para poder aprender no seu templo, para poder ser ministrado pelo Espírito Santo, para poder tomar as escolhas certas e viver a bênção e a plenitude do Senhor Jesus nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Essa era a palavra que Deus trouxe para a igreja nesse dia de hoje.